Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao podcast do AI Summit Brasil. Eu sou a Gladys Chueira e você já me conhece. E eu sempre vou lembrar vocês que dos dias 2 e 3 de setembro vai acontecer o maior evento do Brasil e da América Latina, que é o AI Summit Brasil. Bom, se você não fez a sua inscrição ainda, os ingressos estão acabando e está um pouquinho mais caro agora. Então, corre lá no Simpla e faz a tua inscrição, compra teu ingresso. Mulheres têm desconto especial, 80% no online e 50% no presencial. E hoje a gente vai trazer aqui vários especialistas em inteligência artificial, segurança, gestão de riscos e também LGPD e um monte de outras coisas que tem a ver com essa conexão muito ampla, sobretudo para falar sobre inteligência artificial. Bom, eu estou aqui com os nossos convidados. Muito obrigada a todos pela disponibilidade, pela agenda, pelo aceite do convite. E como de costume, a gente não apresenta ninguém. Vocês vão falar um pouquinho do currículo de vocês. Vou começar pela Thaís. Thaís, gentilmente, por favor, fale um pouco de você, o que você está fazendo e depois da sua jornada, para a gente bater esse papo aqui. Combinado. Boa noite a todos, boa noite aos meus colegas, obrigada pelo convite. Bom, eu sou a Thaís Bertolini, empresária, advogada, especialista em Direito Internacional e Inteligência Artificial, cofundadora da startup Turtle Brand Protection Technology, com o propósito de combater a pirataria no ambiente online, no mercado nacional e internacional. Legal. Muito bom. Seja bem-vinda e obrigada pela sua agenda. Obrigada a você. Tatiana, a gente vai começar pelas mulheres, tá? Claro, eu acho que é o mínimo, né? Vamos começar pelas mulheres aqui. Elas predominantes aqui no mundo da inteligência artificial. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Imagina. É uma honra estar aqui com você, poder conhecer profissionais maravilhosos como esses dois aqui, que em 5 minutos de conversa já percebi que são pessoas espetaculares. Eu sou a Tatiana Negri. Eu tenho 25 anos na área de tecnologia. Já trabalhei em grandes empresas, como consultorias, já trabalhei em bancos também, no segmento financeiro. Fiquei 8 anos na IBM, também fiquei alguns anos no Santander e por aí vai. Hoje eu sou pesquisadora na PUC. Eu tenho a minha própria empresa de consultoria também, né? Voltada à estratégia e governança de IA. A gestão de riscos e algumas outras coisinhas. E, bom, estou super feliz de estar aqui. Espero poder contribuir bastante. Maravilha. Obrigada mais uma vez, então. Querido amigo, professor Maida, conta pra gente a tua história. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada. E, olha, eu tava ansioso por esse bate-papo, viu? Marcos Maida, eu sou advogado, sou professor, atuo na área de governança, gestão de riscos e compliance. Aí quando a gente começa a entrar em governança, em riscos, em compliance, começa a derivar um monte de coisa. Caí na Lei Geral de Proteção de Dados, então dou aula de Lei Geral de Proteção de Dados, dou aula de ESG e também de inteligência artificial. Estou começando a embarcar nessa área aí. Né? Não dá para falar que a gente já está há bastante tempo, porque o negócio existe desde a década de 50, então tem muita coisa acontecendo, as coisas estão evoluindo. Tem muito especialista, né? Desde sempre. Tem muito especialista desde sempre, então, mas a minha pegada é mais olhar para essa questão de governança, de risco e de compliance, e como que essas novas tecnologias vão ser reguladas e vão ser utilizadas daqui para frente. Legal. E é legal ver que a gente tem aqui executivos, né, profissionais da academia, pessoas que estudam. E essa temática a gente tem, de fato, preparado, né, todo esse podcast para o AI Summit. Mas mais do que isso, a gente tem preparado para as pessoas nesses podcasts para dizer sobre questões relacionadas a problemas de negócio. Né? No final do dia, você está dando aula lá para os seus alunos que estão em corporações, que estão em empresas, enfim, que querem resolver um problema sobre segurança cibernética, sobre LGPD e assim por diante. A mesma coisa você também que tem uma startup. Sim. E assim por diante. A pergunta inicial que eu quero falar para vocês. A IA resolve quais problemas de negócio dentro do seu ecossistema? Dentro do meu ecossistema, especificamente a falsificação de produtos no mercado digital. Perfeito. Isso é claro. E veja, a gente está falando aí de um mercado de 1,76 trilhões de falsificações para 2030.
Até 2030. É Olha isso. Olha só que dado Então, importante. assim, veja, a gente, com o uso da inteligência artificial, a gente está junto com o pessoal do ITA, Gustavo, do ITA, a gente criou ferramentas para resolver esse tipo de problema. Perfeito. E que é um problema extremamente pujante e necessário para as companhias, e qualquer companhia. E agora, Maida, olhando para você também, sobretudo para essa questão da cibersegurança, privacidade de dados, o que a IA resolve para isso? Ou será que ela não resolve? Então, às vezes ela resolve, às vezes ela atrapalha, às vezes ela resolve, às vezes ela atrapalha. Né? A gente tem que entender que a IA também não é uma panaceia, ela não vai resolver absolutamente tudo. Né? Eu acho que ela vem para ajudar muita coisa, mas a gente tem que entender a razão de ser dela própria e aplicar ela nos campos adequados. Em falsificação funciona? Óbvio que funciona, porque você tem uma quantidade bizarra de dados que você precisa analisar rápido, um volume de dados muito grande. Você pega essa volumetria de dados e você extrai ali um relatório. Né? Quando a gente fala em lei geral de proteção de dados, você consegue sim utilizar ferramentas que façam uma varredura no sistema para detectar uma porta aberta, detectar uma ameaça, detectar uma inconsistência relativa a compliance, né? uma relação de segurança. Então ela serve para uma série de coisas. Ah, mas ela vai resolver todos os problemas do mundo? Ainda não. Lá na frente é bem possível. Ainda não. E a gente precisa tomar esse cuidado. Né? Para não achar que ela... não, coloquem IA em tudo que IA resolve tudo. Não é bem Legal. assim. Tatiana, e você? Qual que é a sua percepção sobre essa questão da IA? Será que ela vai resolver tudo? Não vai resolver tudo, pelo menos no presente momento, mas acredito que para as empresas é importante observar as oportunidades que a tecnologia traz. Perfeito. Em termos de velocidade, produtividade, redução de custos. Por exemplo, eu conversei com uma amiga na semana passada que também tem uma startup, está comercializando uma ferramenta de IA de IA generativa, né, baseada em ChatGPT, para recrutamento e seleção. E a velocidade da pesquisa de perfis na internet, no LinkedIn, em outras redes sociais, é impressionante. Perfeito. Né? Eu até comentei com ela, se a gente fizer um business case aqui de uma equipe de, 10 pessoas, de analistas de recrutamento, né? Quantas pessoas vão ser efetivamente desligadas para que, né? No ponto que a empresa conseguia atingir produtividade suficiente com uma ferramenta dessa. Perfeito. Né? Então, e para isso tem IA para vários segmentos, né? Aplicado em vários segmentos. Eu estou dando um exemplo aqui. Isso sempre aconteceu, da tecnologia automatizar um processo e a empresa conseguir reduzir custos. Assim, sempre aconteceu. Inclusive, o meu trabalho é voltado para isso. Mas, nessa escala e com essa rapidez... Eu nunca vi acontecer. Em 25 anos, eu nunca vi nenhuma tecnologia que viesse nessa escala e nessa rapidez. E esse é um viés importante que a gente vai discutir, né? Porque, assim, a velocidade é incrível, a entrega é importante, mas você tem aspectos de privacidade ali, segurança cibernética importantíssimos para a gente ainda dirimir problemas. E, ao mesmo tempo, a gente tem os assuntos de risco, né? O risco reputacional, o risco inerente a isso, que está permeando ali várias empresas e que a gente precisa descobrir como é que resolve esse problema também. Ou eu estou errada? O que vocês acham sobre isso? Uau, silêncio. Sabe o que é? Eu acho que assim, a gente tem, muito provavelmente, as meninas têm uma opinião tão forte em relação a isso, né, que a resposta correta é não. Simples assim. Simples assim? Simples assim, não. Né? Mas, depois do não, tem todo um desdobramento. Boa. É que eu acho que não existe essa binariedade, né? Ou é sim ou é não, essa dualidade. Concordo. Acho que a questão de inteligência artificial, a gente não se a gente sentar para falar, então, remove todos os riscos. Tem risco? Tem. Não tem risco? Você não precisa mais no mercado das pessoas. As pessoas serão substituídas por IA? Então, se a gente começa a ir para essa dualidade, a nossa conversa ela não vai chegar
a lugar nenhum. É essa sensação que concordo. eu tenho. Então, acho que a gente, inclusive, é até legal a gente estar aqui para discutir outras formas de pensar. Perfeito. Não é verdade? Perfeito. É isso Perfeito. Mas eu curto essa dicotomia. Você curte? Eu curto, e eu acho que ela é importante pra gente. Porque quando a gente olha para a questão da IA e fala da regulamentação, da aplicabilidade, como que ela vai funcionar no caso concreto, Sim. né, a gente vai acabar se deparando com os conceitos que são relativos à ética, ao enviesamento, aos enviesamentos que são cognitivos, os não cognitivos, e a gente tem um monte de desdobramento. Esses desdobramentos, eles têm que partir de uma régua. Sim, tudo bem. Tem uma régua para partir. Mas você vai flexibilizar, você vai navegar por esses princípios. Ética, transparência, explicabilidade, interpretabilidade e outros. Óbvio, você sempre... A gente vai partir por cima, nunca por baixo. Então, mas eu acho que aí a gente tem um grande problema. A gente está partindo por cima? Ou a gente está partindo de baixo? Boa pergunta. Queria ouvir a Tati nesse sentido. Queria ouvir a Tatiana nesse sentido. Gente, assim, eu acho que, mais uma vez, temos que focar nos benefícios, como eu comentei aqui, benefícios para o mercado, produtividade, velocidade, enfim. Mas a gente também não pode ser muito radical, né? Quando eu falei em aumento de produtividade, possíveis cortes de pessoas, não é que a IA vai entrar nas empresas e todo mundo vai ser mandado embora, né? Como eu falei, acontece a tecnologia substituir pessoas. Agora não vai ser diferente. Então, eu acho que a gente tem que, né, maneirar o discurso nesse sentido para deixar um pouco mais equilibrada a conversa. A gente conversou diversos episódios aqui, sobretudo dessa questão da transformação. Até mesmo o próprio Walter Longo, que é uma das grandes referências também que estão falando disso já há muito tempo, ele vem comentando sobre isso, né, da gente gerar essa transformação nas companhias. É claro que vai trazer eficiência, vai trazer algum tipo de agilidade, retorno sobre investimento, porque a gente já sabe, por exemplo, lá na robotização de processos, trouxe isso. Exato, Já tem exatamente. casos de uso que a gente vê, por exemplo, né? Exatamente isso. Agora, o ponto a gente fala, sobretudo, nessa questão da substituição humana e tudo mais, mas a pergunta também vem, sobretudo, na parte da educação, né? Porque a gente não está tão preparado assim, eventualmente, para receber toda essa massa de informação. E muita gente não quer se preparar ou não está pronto e apto, de fato, para receber informações sobre inteligência artificial, novas ferramentas. Eu queria ouvir vocês sobre isso, vocês que estão ali na academia, estudando, pesquisadores. Como é que está essa questão da educação também? Porque é um viés muito importante na inteligência artificial, que é a literacia. Sim. Eu acho que a gente pode beber, né, numa fonte histórica, simples assim. Né? Quando surgiu o princípio de mecanização, né, as máquinas foram condenadas. Teve uma revolta na Inglaterra, salvo engano foi em Birmingham, que as fábricas foram invadidas, quebraram as máquinas. Queimaram máquinas. Exatamente. Isso acontece. E eu acho que a gente vai viver... Sabe aquelas fases do luto? A primeira é a negação? Sim. A gente vai Boa. viver essa fase da negação. Essa coisa é boa. Eu acho que a gente já está na fase da negação. Eu queria ouvir a Thaís também. O que eu acho sobre educação? Eu acho que a gente corre... Sim, eu estive no AI for Good em Genebra nesse ano. E, assim, o que eu senti foi que os países do Global Sul eles estão tentando incluir os países do Global Sul para essa discussão de inteligência artificial. E aí entra a parte de educação, tá? Que é esse... Mas o que eu vejo que assim, a iniciativa... Desculpem, mas a iniciativa pública ela não está preparada para absorver isso. Nem conectada. E em relação principalmente a incentivos e a educação.
Um outro gancho que eu pego, se a gente pegar a parte histórica, não sei, a gente lembra lá do Império Otomano, quando tinha a parte da imprensa, printing press lá, a imprensa... A imprensa. A prensa. Isso, print press lá. A imprensa. Naquele momento, na Turquia, foi proibido. Não foi discutido. Então, eles tiveram um gap de aprendizado absurdo. E eu acho que a gente não pode trazer, pegar os exemplos, a gente tem que pegar os exemplos históricos e trazer com um olhar do tipo, olha, aconteceu isso, vamos que fazer a gente diferente. pode aprender, né? Vamos fazer diferente. Tudo. Então, essa é a minha opinião. E a AI, ela vem para democratizar a educação, desde que você queira trazer isso em pauta e tenha, gente, tecnologia para infraestrutura. Internet, que é o básico do básico. Então, a gente já começa por aí, né? Só te complementando, num país em que 148 milhões de pessoas não têm sequer acesso à internet, a gente já tem um obstáculo imenso, né? Para começar, já tem um desafio grande aí. Perfeito. Mas, assim, eu gosto desse tipo de discussão porque ela começa é uma grande corrente, né? Fala da democratização da educação, fala do acesso à infra, que a gente precisa ter uma infra melhor, a gente não tem uma infra que comporta tudo isso. Mas aí a gente volta de novo. Assim, é meio chato a gente ficar sempre tendo que voltar para o básico, mas as crianças não têm um ensino de lógica para poder aplicar um cálculo matemático, né? E quando a gente vai falar de inteligência artificial, né, nós vamos falar de lógica, nós vamos falar de estatística, nós vamos falar de matemática. Isso mesmo. Né? Então, se a gente foca nas STEMs, né, por exemplo, né, como que a gente vai incentivar as STEMs na nossa cultura educacional para poder fazer com que isso a gente não tem um mínimo, né? E um essa discussão grande. me leva a pensar, né, e também trazendo aqui um segundo round de percepção. A gente falou um pouquinho sobre os riscos, falamos aqui um pouco sobre a educação, e é muito importante agora a gente trazer um pouco do viés daquilo que vocês estão até usando como ferramentas de inteligência artificial. Sobretudo para olhar tanto para a educação, porque a gente quer democratizar a inteligência artificial, mas a gente precisa ter pelo menos o mínimo, eu concordo plenamente. Mas eu queria entender de vocês, né, sobretudo, qual é o próximo passo, né, que a inteligência artificial vai dar? O que vocês imaginam? Porque vocês estão na academia, estão estudando, estão escrevendo. Eu queria ouvir de vocês, né? Lógico, ninguém aqui é mágico. Sim. E tampouco tem ferramentas, né, mágicas aqui. Mas a gente sabe o que está acontecendo no mundo. Vocês estão vendo isso. Sim. O que vocês podem trazer, sobretudo, nesse tema? Então, tem um autor que foi um dos fundadores de uma empresa chamada Deep Learning e que hoje é o head de IA da Microsoft, que é o Mustafa Suleyman. É uma pessoa muito famosa aí no segmento. Foi ele que criou na empresa dele o AlphaGo, né, que é uma história que todo mundo já conhece. E ele escreveu um livro chamado A Próxima Onda. Boa. Ali ele fala bastante, né, sobre o que ele pensa, né, como é que vai ser o futuro, quais são os riscos. E outro dia ele foi convidado a participar de um TED, que ele comentou o seguinte, que é a minha tendência a concordar com ele, né, que serão criados agentes de IA pessoais. Então, todos nós aqui, na visão dele, teremos o nosso agentezinho, um dispositivo pequeno, que seja, não se sabe ainda o formato, mas que vai ser ali o seu companheiro, né? Companheiro, companheira, como queiram chamar. Olha só. Vai ser a sua IA pessoal, que vai te ajudar em pesquisas, que vai te ajudar em momentos difíceis, quando você estiver passando por um luto, passando por alguma situação complicada, vai te ouvir, vai desabafar e vai estar ali como um companheiro seu, como um agente mesmo, que vai fazer parte da sua vida. Olha só. Eu acho bastante interessante, né? A visão dele. E é um futuro próximo. É um futuro próximo, sem dúvida. A criação de agentes, ela vai ser, agentes pessoais, ela vai ser, sem dúvida, uma revolução que a gente tem pela frente. Só complementando, acho que a gente assistiu o mesmo TED do Sullivan.
ele ainda fala da AGI, né? A inteligência artificial. Da AGI. A inteligência artificial geral, né? Exato. Que aí ele fala sobre a inteligência artificial cognitiva. Que aí sim a gente esquece AI generativa. A gente está falando de cognição. Que aí sim é uma superpotência. Então, acho que, de novo, né? Aí preocupa, né? Mas a gente tem que ser racional. A gente tem que ser racional. E tem que administrar o risco. tem que administrar, é isso. O medo, ele sempre bate na gente, mas a gente tem que ser racional. Exato. Voltando esse ponto do risco aí, né? Eu fico pensando, bom, eu vou ter um agentezinho que vai me ajudar com a minha agenda ou eventualmente a pensar em alguma coisa durante a minha jornada, meu caminho. N opções. N opções. Tá, mas e aí, para onde vão esses dados? Maida, eu quero te ouvir agora. O olhar foi para você. Eu gosto disso. As perguntas estão super fáceis aqui, né? Eu tô vendo não, e não combinamos nada, hein? Tá Tudo no gogó aqui. Se não ficar bom, depois a gente rebobina. Então, agora vamos aterrissar um pouquinho na questão legislativa. Né? Boa. A inteligência artificial está começando a ser regulada agora. O mundo, de forma geral, está começando a discutir. O primeiro marco legal de inteligência artificial saiu na Europa no começo do ano. Foi discutido durante alguns anos, mas ele já surgiu com algumas brechas importantes e que a gente sabe que eles vão ter que revisar. O cenário internacional já está vendo isso. Aconteceu a mesma coisa. Isso vai acontecer a mesma coisa no Brasil. A gente tem a 23338 que está sendo gestada aqui, né, que a gente já leu a exaustão, já discutimos, já criticamos, já lamentamos e já louvamos, porque pelo menos tem alguma coisa que está surgindo. Um parênteses, você acha que sai até o fim do ano? A única coisa que eu espero no final do ano é o Papai Noel. E participar do AI Summit Brasil. Aliás, eu vou estar lá, viu? No dia 2 ou dia 3 de setembro. 2 compromissos. O AI Summit e esperar o Papai Noel. Gente, assim, tem coisa que a gente tem que tomar cuidado. A Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, ela bebeu na fonte da lei europeia. Né? E as principais leis do mundo que foram surgindo foram bebendo também nessa fonte, com uma grande diferença das leis de proteção de dados norte-americanas, que elas têm uma outra visão de estrutura legal, tá? Até porque a gente tem as big techs lá fora e que tem uma sensibilidade maior em relação a dados, né? E nós temos que lembrar um negócio, tá? Quando a gente fala de estrutura legislativa, nos Estados Unidos é diferente da estrutura legislativa do Brasil, né? E lá é mercado, aqui não é mercado, aqui é Estado. Exato. Boa. A gente tem uma questão econômica lá que é muito mais forte, então você tem todas as leis mais pró-mercado. Aqui não, a gente tem uma defesa de ambiente, que é mais ou menos o que acontece na Europa, que aliás, a nossa lei deriva da lei europeia, e aí a gente vai ter... por isso que eu acho que não sai esse ano, né? Eu também tenho minhas sérias dúvidas. Eu acho que não sai esse ano. Por quê? Porque ela vai viver esse mesmo momento de gestão que aconteceu com a Lei Geral de Proteção de Dados. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ou a própria agência, né? A Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, né? Ela vai falar para a gente, né? Ela já está começando a tomar conta e falar, não, peraí, esse negócio de inteligência artificial sou eu que vou ter que tomar, porque... Nós estamos falando de dados. Exato. Nós estamos falando de dados. Exatamente. Esses dados eles estão em um lugar, só que dentro de uma inteligência artificial propriamente dita, uma machine learning, etc. É uma caixa preta. A gente não sabe como é que esse negócio funciona. Né? Dentro das inteligências artificiais que a gente tem, que a gente chama de inteligências artificiais, né, que a gente diz aqui como inteligências artificiais, a gente tem determinadas formas de verificar como que essa informação está sendo utilizada. Então, qual é o log que está sendo usado, qual a metodologia que está sendo aplicada, etc. E tal. Qual é o principal ponto que a gente tem? Essas informações, elas vêm de algum lugar e vão para algum lugar. Exato. Agora, a origem delas é normalmente uma pessoa natural. Tá? Quando a gente tem essa origem dessa pessoa natural ela está contribuindo de forma efetiva. Para a construção de um dado. Para a construção de alguma coisa, inclusive de uma ferramenta. Porque a inteligência artificial ela vai se propor a construir coisas. E esse meu dado? O que acontece com ele? Né? Eu sou remunerado por isso? Não, eu não sou remunerado por isso. Eu estou entregando o meu dado para poder receber alguma coisa? Às vezes eu estou entregando o meu dado e eu não vou receber nada. Pelo contrário, eu vou ter que pagar por aquilo. Então a gente ainda tem um momento de virada aqui que é muito interessante.
Se a gente fizer um paralelo com a parte de propriedade intelectual, e vamos pegar música, por exemplo. Né? Quando você constrói uma música nova, você sampleia, etc. e tal, você dá o crédito para o outro, e quando você dá o crédito para o outro recebe um pedacinho daquela lá. Né? Por que a gente não pode fazer a mesma coisa com a inteligência artificial? Porque a inteligência artificial vai ler esse nosso podcast, vai pegar as nossas informações e vai construir um texto baseado nisso. Peraí, isso aqui não é autoria intelectual nossa? Por que a gente não pode ganhar um pedacinho daquilo? Poxa, pode, mas isso tudo ainda precisa ser feito. Agora, quem vai auxiliar a gente? A tecnologia. Porque a gente consegue criar todos os blocos de dados, toda a rastreabilidade da informação, aonde que a informação é original e onde que a informação não é original. Agora, uma outra pergunta que eu faço, né? E aí o pessoal fala, mas você está indo longe demais. Tem informação original hoje em dia? Não tem informação original. É muito raro a gente ter uma informação original. Porque mesmo tudo aqui que a gente está conversando, pode até ser, não, é um raciocínio próprio. Né? Nós estamos raciocinando... Baseado em outras fontes. Baseado em outras fontes, que é o que a inteligência artificial vai fazer. Então, a gente precisa olhar para o dado e falar, peraí, qual é a fonte desse dado e como é que eu vou remunerar esse cara dessa fonte? Porque quando a gente fala que a inteligência artificial vai tirar emprego, etc. e tal, na verdade não é a inteligência artificial, é a tecnologia como um todo. Vão começar, tanto que na Europa já se discute cada vez com mais ênfase a tal da renda mínima universal, né? Perfeito. Isso vai acontecer. Né? Não vai ter trabalho para todo mundo. E a IA vai ajudar para fazer isso também. E o que as pessoas pensam é o seguinte, você quer sobreviver, ou você entra numa das áreas de STEM, ou você vai entrar numa área de arte, que é a criatividade pura. Você vai fazer um quadro, escrever uma música, publicar um livro. A IA já está fazendo arte também. Isso, né? Assim, eu acho que talvez a questão não seja nem somente a criatividade, mas o trabalho mecânico. O Geoffrey Hinton, que é um ex-Google, né, um ex-consultor executivo do Google, que saiu para poder falar mais livremente, se aposentou para poder falar mais livremente, né, sobre os riscos que ele considera mais graves, mais impactantes da IA. Ele comenta que se você for um encanador, você não vai ser afetado por essa onda, por essa transformação tecnológica. Né? Ele usa, né, um exemplo simples, faz uma analogia interessante. Mas é justamente sobre isso, né? O que vai sobrar efetivamente para as pessoas fazerem que, de certa forma, não vai ser impactado por esse tema, né? Pela própria IA e outras tecnologias que possam surgir aí à frente. E olhando para essa dinâmica, eu sei que a gente está falando a nível Brasil, tá? E isso é importante porque a gente ainda não aterrizou, as companhias acho que ainda não tem tudo à vista ainda, sobretudo, e acho que ninguém vai ter, né? Cada dia é uma coisa nova que surge. Mas o mercado internacional, até porque a gente bebe por fontes internacionais, já está também, sobretudo, muito avançado, né? Muito mais do que o Latam, o ecossistema Latam. E, Thaís, eu queria ouvir de você, que também pesquisa muito sobre isso, né? Como é que está essa jornada do ecossistema internacional? Por onde você já passou? Por onde você já pisou? E o que eles estão discutindo em termos de inteligência artificial? Sobretudo para resolver problema de negócio. Porque não é só IA pela IA. Queria te ouvir sobre isso. Nossa, essa pergunta... De milhão? De milhão, Na verdade, a gente vê uma colaboração, né, entre as empresas, entre as empresas e sim, é que como ele trouxe um ponto que é muito importante. O mercado americano, os outros mercados, não é que eles não são regulados, não é isso, mas eles se comportam diferente do nosso mercado. Perfeito. E então, a inovação, o incentivo à inovação, ele acontece de ponta a ponta dentro das universidades. Aí você fala, vou criar problemas, vou ter, o mundo tá cheio de problemas, tem um monte de problemas pra gente resolver. Perfeito. Né? Ou melhorar algumas situações. Então,
o que a gente vai criar para solucionar determinados problemas. Aí, assim, eu não quero cair no jargão da OpenAI, Anthropic, Midjourney, BART, entre outras. Mas você vê, por exemplo, você usando a inteligência artificial para pessoas que têm né? Aquela doença, a doença. A esclerose lateral amiotrófica. Sim, e com algo não invasivo, né? Você colocando aqui os eletrodos, mas com a parte de inteligência artificial, e a pessoa se comunicando por WhatsApp. Então, a pessoa não fala. Então, claro, tem esse apelo, né? Então, tem esse apelo da saúde. Inclusive, alguns falam em relação a parte de distribuição, que aí a gente vai entrar numa outra seara, mas, enfim, vamos ficar nessa seara. Boa, nessa seara. Vamos ficar aqui para a gente não causar polêmica aqui. Tá bom. Então, assim, a gente vê esse tipo de soluções. Então, tem duas empresas. Essa empresa que eu tô falando, é uma empresa americana, e tem uma outra empresa que, inclusive, que faz parecido a essas mesmas coisas que a BlackRock é um dos investidores. Uhum. Aí você também tem o cão-guia virtual, né? Então, você não precisa mais daquele labrador, daquele fofinho. Então, você consegue se sintonizar com o próprio óculos que te direciona. Então, são muitas inovações. Mas só acho que a gente não pode também perder a mão, que achando que vai resolver o problema da humanidade, que também não é desse jeito. Pessoal, a gente vai fazer um intervalo rapidinho para os nossos apoiadores aqui, patrocinadores do AI Summit Brasil, e a gente já volta em um minutinho. Até mais. Pessoal, voltamos aqui e a gente tá com uma discussão bem densa aqui. A galera tá, discutindo legal. Agora, eu queria trazer voltar um ponto sobre riscos. A gente precisa, de fato, olhar para isso de alguma maneira mais abrangente e no detalhe também, né, no final do dia. Tatiana, eu queria que você explorasse mais esse tema sobre o risco da IA. Essa é a minha área de pesquisa. Boa. Adoro discutir o tema. Vamos lá. Na minha opinião, tem assim uns 5 riscos que são os principais, né? Não falando só de mundo corporativo, mas da IA para a humanidade como um todo. Um deles é a questão de viés algorítmico. É um negócio que já, na realidade, não é um risco futuro, né? Ele já está acontecendo. A sua pesquisa é sobre esse tema? Não só sobre esse tema, são vários tipos de risco, né? Tá. Inclusive, se vocês me permitirem indicar, tem um documentário na Netflix que fala bastante sobre esse assunto. Legal. A gente não tem o tempo suficiente para se aprofundar aqui, né? Eu acredito que é um documentário que todos nós devemos assistir. É sobre essa questão do viés algorítmico. Tem uma pesquisadora chamada Joy Buolamwini, que ela é do MIT, e ela foi desenvolver uma pesquisa sobre sistemas de reconhecimento facial. Perfeito. Nessa pesquisa, ela descobriu que sistemas de reconhecimento de grandes empresas como a Amazon, a IBM, enfim, de Big Techs, não reconheciam na mesma agilidade rostos femininos negros. Mulheres negras. Uhum. Ela chegou a uma série de estatísticas, por exemplo, a eficácia no reconhecimento de homens brancos. 100%, quando ele coloca o rosto em algum dispositivo, né, de reconhecimento facial.
Para homens negros, 98%. Para mulheres brancas, 92% a 93%. Quando se chega nas mulheres negras, a eficácia é entre 68% e 70%. Olha só. E essa pesquisadora conseguiu concluir essa pesquisa dela, foi até a justiça, ganhou, e as empresas tiveram que readequar os seus algoritmos, os seus sistemas de reconhecimento facial. E tem vários grupos aqui no Brasil, várias ONGs que estão discutindo o tema também. É um tema bastante interessante. Não sei se os meus colegas têm alguma experiência em especial. Você que é do direito, você tem alguma visão sobre o tema? Eu tenho sim. Tem um livro, inclusive, eu estava tentando lembrar o nome da autora, que é Algoritmos de Destruição em Massa. Da Kate O'Neill. Da Kate O'Neill. A Kate O'Neill também faz parte desse grupo. Né? Do mesmo grupo da Joy. Você estava falando, eu falei, poxa, eu li isso em alguma coisa, e eu li um pedaço disso nesse livro. Eu acho muito interessante, porque em São Paulo, a gente teve, na cidade de São Paulo, a gente teve um sistema de reconhecimento que foi homologado. Tentaram colocar ele no ar e ele não foi para o ar, justamente porque ele tinha um viés racista dentro dele. Então, isso acontece muito, né? E aí eu fui pesquisar, eu tive a curiosidade de pesquisar, né? E a gente é curioso, é um negócio engraçado. Eu falei, mas por que esse diabo desse algoritmo está racista? Ele falou, porque a gente usou esse tipo de dado. Então, são dados de pessoas brancas em sua maioria. E né? acabou. Reflete os problemas que a gente tem na sociedade. Qual que é a resolução para isso? O dado que a gente usa está enviesado. Tá, mas aí o que a gente utiliza para fazer isso? É pegar uma miscelânea de dados de homens brancos, mulheres pretas, pardas, indígenas, enfim, e colocar lá no algoritmo para treinar. É isso, essa é a solução. Não fácil desse jeito, mas teoricamente é isso. Mas vamos pegar assim, a população brasileira. A população brasileira, ela é absolutamente miscigenada. Total. Né, majoritariamente feminina. E os algoritmos são treinados por quem? Por homens brancos. Por homens brancos, exatamente. Óbvio que ele vai ser enviesado. E é um viés que nem é um viés... ele nem está fazendo aquilo de propósito. Ele está fazendo aquilo porque só tem aquela leitura. Porque, assim, uma solução que pode ajudar é mais diversidade nas equipes de desenvolvimento das soluções. Perfeito. Né? Porque a partir do momento em que eu sou uma mulher negra e eu faço parte de uma equipe de desenvolvimento, o meu rosto também vai ser testado, os meus dados vão ser incluídos. Perfeito. Né? Então, essa é um dos caminhos aí que eu vejo como uma solução. E mais diversidade. E já que a gente está falando de dados, de reconhecimento facial e tudo mais, a Thaís está aqui com a startup dela. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso e falasse também para a gente um pouco sobre aquela questão dos super fakes. Os super fakes que saíram essa semana. Exatamente. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Na verdade, a gente não está falando aqui de mídia sintética, só para contextualizar. A gente vai falar do super... Só uma correção. Só dá um viés aqui de que é mídia sintética. As pessoas precisam entender. Tá, perfeito. Na verdade, mídia sintética são os vídeos, as imagens criadas pela AI generativa que acabam trazendo desinformação. De um jeito bem simples. Da mesma forma que os dados sintéticos de saúde também já são gerados. Isso, de uma forma bem simples, bem simplista aqui que a gente... para todo mundo entender. Então, a gente está falando dos deepfakes, entre outros. Mas o que a gente está falando dos super fakes foi sobre a matéria que saiu na revista Piauí esses dias, sobre os produtos, né, no caso de luxo, que são vendidos em alguns mercados, que são fakes e que eles estão sendo consumidos cada vez mais. Perfeito. Tá? E aí, quando a revista ela traz essa informação sobre produtos de luxo, eu faço um adendo, não são só produtos de luxo. Esse é o ponto. São vitaminas, suplementos, brinquedos. Então, a gente está falando de uma gama imensa de produtos falsificados. E óbvio que, assim, com essa massificação, vamos dizer, essa massificação que veio pós-Covid, durante Covid, todo mundo indo para a internet, isso aumentou exponencialmente. Perfeito. Então, o nosso objetivo... E aí a gente vê um ponto, que a gente entra também um pouquinho na parte de ética, né?
de quem que é essa responsabilidade? Essas responsabilidades é da própria marca, da indústria, tá? Que ela deve ter um programa na área de governança dela, que a gente fala muito Perfeito. sobre isso. Depois eu posso falar um pouquinho de B3 e sobre essa parte de governança. Ela tem que ter uma ferramenta que ela monitora isso e minimiza. O consumidor também ele é corresponsável. Porque compra, e aí vem também um pouco da parte ética. A gente está falando da parte do governo também. Então, a gente está falando de toda a responsabilidade cadeia distribuída. Tá? Então, a nossa ferramenta, ela vem para realmente minimizar esse problema. Eliminar é impossível. Quando a gente fala com os nossos clientes, a gente fala que, inicialmente, assim, é como se fosse enxugar um gelo. A gente vai indo, vai eliminando. Chega uma hora que fica totalmente desinteressante para a venda desse tipo de produto. E veja, a gente está falando de uma pauta ESG? Sim. A gente está falando de meio ambiente? Também. Mas a gente está falando de governança. Governança dentro das empresas. Porque quem perde? O consumidor perde. A indústria, que é detentora da marca, perde. O governo perde em relação à arrecadação de impostos. Claro. Então, assim, todo mundo perde. Perfeito. Tá. E esse tema de governança ele é interessantíssimo, né? Porque nunca na história do país, não, brincadeiras à parte, mas se falou tanto em essa questão de gestão e governança de dados. Hoje a gente tem lá os programas de privacidade, política de cookies e um monte de coisa que as companhias teoricamente colocam, mas será que elas governam os seus dados de verdade? O que você pode falar pra gente, Maida? Olha, a gente percebe que as companhias estão começando a entender a importância disso. Tá? Só uma correção aqui, né? Tem aquela palavrinha efetividade, né? Que eu acho que dá até arrepio na espinha. Porque, o que é um programa de governança efetivo? Né? Então, só para fazer essa provocação aí para você. O que acontece é o seguinte, vamos pegar o que é governança, né? Governança serve para a gente dar perenidade para um determinado negócio. Eu quero que o negócio sobreviva de forma sustentável e de forma sólida ao longo de um determinado período. Você não consegue fazer isso se você não aplicar governança de dados, governança de TI, governança de riscos, etc. e tal, e tá de acordo com as boas práticas de mercado. Acontece que essas boas práticas elas estão evoluindo. E aí a gente tem um outro detalhe aqui importante. Porque o momento que nós estamos vivendo agora, né, IA existe desde 1950. Bacana. A evolução dela começou há 12 meses. 12 meses começou a revolução. Né, onde o negócio disseminou de uma tal forma que todo mundo só fala de IA. E a gente não está preparado para isso. Porque a gente não tem profissional capacitado, a gente não tem gente que tem o mínimo domínio de como é que governa isso. E aí, vamos dar um passo para trás. Mas você não me perguntou de IA, você me perguntou de dado. Então. Perfeito. E de onde que vem o dado? Né? E de onde que vem o dado que vai alimentar Qual é o combustível a IA? Qual é o combustível dessa IA? Né? Então, a gente tem esse nível de detalhamento que não está claro ainda para as pessoas. Perfeito. A gente ainda vai ter que evoluir. Acredito piamente, que nós vamos ter nos próximos meses, e aqui eu estou falando num horizonte de 6 a 12 meses, algumas mudanças muito grandes, inclusive de paradigmas, né? Onde as pessoas elas estão começando a tomar mais consciência em relação, assim como tiveram consciência em relação aos seus dados, consciência em relação às informações que elas estão utilizando na IA. Porque quando a gente faz uma pergunta para a nossa assistente pessoal em casa, e seja ela da marca que for, né, ela está pegando aquilo e está gerando um dado, né, que você está dando de graça para ela. Perfeito. Você quer saber de uma informação, gerou um dado, gerou uma informação e aquilo ali fica armazenado em algum lugar, né? Num determinado momento esse negócio volta. E a gente não sabe como, talvez não tenha uma percepção muito clara sobre isso. Aí eu acho que tá o brasileiro preta, né? médio ainda não tem essa percepção, tá, gente? Essa também é a minha percepção de mercado. Olhando para as companhias, como a Thaís comentou, companhias abertas, teoricamente elas deveriam estar um pouco mais preparadas, porque tem lá o AAA da B3, tem as boas práticas de governança e assim por diante. Tá, mas aí
a gente entra num viés... eu sei por que você olhou assim, tá? Deveria ter, né? Deixa eu corrigir aqui a minha fala. Porque é esse que a gente tá vivendo, é esse game que a gente tá vivendo, né? E a gente precisa ter maturidade suficiente. O problema é que a gente ainda não tem, né? Mas a gente só vai ter maturidade se a gente cair no chão e ralar o joelho, né? Não, exatamente. Eu é o que vai acabei de acontecer. falar Aprenda a aqui andar de recentemente... Ou você aprende a andar de bicicleta. Não, em casa. eu tenho um grupo aqui aplicável só para compliance na inteligência artificial, e o cara lá mandou um vídeo e falou assim, puxa, é verdade, né? A gente só vai aprender fazendo. Eu falei, é isso! A gente só vai aprender fazendo. Colocando a mão na massa. Exatamente. E se a gente não fizer isso para as companhias, né, e que elas precisam ter essa pressão, mas ao mesmo tempo que elas precisam montar a mão na massa, ter profissionais capacitados e capacitar também profissionais, eles precisam ter a governança de dados. Para justamente garantir que nenhum dado vai ser vazado, ou que aquele dado, de acordo com a LGPD, tem um propósito específico, tem uma finalidade específica. E vai ser usado para isso? Exatamente. E não para vender meus dados lá na 25 de março no CD, como era antes. Né? Não é isso? Não é isso? Isso e de mesmo. novo, eu volto para você, Tatiana, para falar o seguinte. Tá, a gente falou de riscos e vieses que eventualmente a gente possa ter, mas o que você pode, talvez, trazer pra gente, sobretudo de questões práticas, pragmáticas, sobre essa questão de gestão de risco, do risco que você citou aqui, dos vieses, e etc e tal. Porque a gente tem que sair com uma lição de casa daqui. Não adianta a gente vir aqui e falar legal, não sei o quê, mas a gente precisa saber o que os nossos ouvintes vão ter de lição de casa. Queria ouvir você sobre isso. Perfeito. Acho que assim, a gente tem que, quando a gente fala de riscos, não podemos só nos ater ao mundo corporativo, Perfeito, né? A gente fez agora um comentário que é essa questão dos vieses, que é extremamente corporativo. Mas se você olhar por outras perspectivas, um risco que afeta todos nós é a questão militar, né? E é um tema muito prático, se a gente pensar. Pra você ter uma ideia, ontem a Rússia e a Ucrânia fizeram uma guerra em paralelo com drones. Olha só. Então, assim, a Rússia mandou um enxame de drones para a Ucrânia. A Ucrânia alegou ter abatido aí uns 50 drones de um enxame de 70. E na Rússia foi o primeiro ataque mais intensivo desde a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, Moscou está de cabelo em pé, porque eles chegaram vários drones também, acho que uns 40, 45, no território russo. Eles conseguiram abater 11 que foram para Moscou. Quando abateram, os destroços caíram e mataram pessoas. Meu Deus. Né? E tem várias iniciativas. O exército americano está investindo nessa questão de enxame de drones drasticamente. Eles querem chegar a colocar 1000 drones voando. E as pessoas, sabe, falam sobre a humanizada, mas você mandar 1000 drones, por exemplo, ou que sejam 500 para uma área rural no Oriente Médio, para procurar um terrorista, esse drone não vai saber a diferença entre um terrorista e uma pessoa que é inocente. É verdade. Entre um terrorista e uma criança, né? Isso já acontece hoje no sentido de que, efetivamente, matam crianças como um efeito colateral. Mas e se um drone sai do controle? Eles aprendem coletivamente. Então, isso pode se espalhar pelo enxame todo e várias pessoas morrerem em consequência disso, né? Isso parece estar um pouco distante de nós, mas na verdade não, né? Na verdade, a gente não. vê em filme essas coisas todas, mas é verdade. Isso está muito próximo de nós agora. Não, o que eu estou falando para você é a realidade. Sim, sim. Saiu na Folha essa questão da Rússia e Exato. da Ucrânia, né? Então, assim, são coisas que a gente tem que observar também. Um outro tema importante, que tem um documentário super interessante na Netflix chamado Desconhecido Robôs Assassinos, que é um outro também que eu acho que todo mundo deveria ver. Ele fala sobre a questão dos pilotos de guerra, dos pilotos de caça, de caças de aeronaves caças, né? Tem uma IA que foi treinada ali pela DARPA, junto com uma empresa contratada para produzi-la, que consegue pilotar ainda, né, em ambientes virtuais, aviões do tipo F-16. São alguns dos mais modernos que existem no mercado hoje, né? E eles contratam um piloto
que para ele explica de uma forma bem didática. Ele fala, olha, eu sou como se fosse a Força Aérea lá do Top Gun. Piloto de elite, 25 anos. Olha só. Ele levou 10 anos para aprender a pilotar um avião e conseguir entrar naquele dogfighting, que é um avião one-to-one. Aparece lá no Top Gun, né? Essa cena de luta entre dois aviões, que acontece bastante, né? E ele foi fazer um teste, ele e a IA, que foi treinada da mesma forma, com tudo que ele aprendeu, em 10 meses, ao invés de 10 anos. Meu Deus. E ele, depois de 3 rounds e quase 1 hora, perdeu todos. Todas as tentativas dele foram frustradas. Por quê? IA não tem medo de morrer. Né? Quem tem medo de morrer é o ser humano. A não ser que você treine uma IA para sentir medo. Mas quem na esfera militar vai querer fazer isso? Né? Então, em alguns momentos que ele sentia medo, ele simplesmente teve que desistir de uma manobra. E a IA não. Ele fala no final, olha, eu posso tranquilamente ser substituído por esse sistema. Olha só. O sistema sabe tudo, né? São coisas que cenários que a gente está vendo aí que são cada vez mais comuns. E como é que isso vai ser regulamentado? O drone já é quase que uma nave, uma aeronave, só que reduzida, né? Então a gente está vendo isso de forma muito eminente. Só um comentário no que você disse. 2 pontos. O primeiro, eu acho que vale a pena a gente trazer para a pauta o que o Ronald Reagan ele falava lá atrás, na União Soviética. Trust, but verify. Você confia, mas você verifica. Tipo, é isso. Se você confia, mas você verifica. E aí, a parte de autonomia que você trouxe, a gente pode até envolver o aspecto em relação à responsabilidade e da responsabilidade da inteligência artificial. Porque o que a gente fala? Tem uma ação, um nexo causal e um dano, né? Então, quando a gente fala de autonomia, são 2 características da IA, autonomia e opacidade. Então, quando a gente fala em autonomia, quando a gente vê os carros autônomos por aí, eles foram, exatamente está falando dos drones, né? Eles foram treinados para aquele tipo de ambiente. Só que o ambiente de trânsito, ele não é igual sempre. Não. Ele muda. E aí? Como que vai ser essa responsabilização? Em relação à autonomia. Quando a gente fala de opacidade, né? A gente pensa, você coloca lá um monte de dados, recebe os outputs, os inputs, né? Os inputs, os outputs, e você tem esse cruzamento de dados que são... Tô falando de um jeito simples, tá, gente? Os nossos black box. Para você achar o nexo causal, quem deu origem e voltando a esse problema, você não vai achar. Não vai encontrar. Você não vai encontrar. E aí? Deleta? Não, brincadeira. Tão simples. Aí eu deixo pra gente pensar também sobre isso, exatamente como usar a autonomia dos do deleta. E dos F-16. Isso. Não, desse do deleta, o cara já morreu. Sim. O cara já bateu o carro. Exato, já caiu um destroço na cabeça de uma pessoa. Né? E aí, quem vai ser a responsabilidade? Mas eu gostei desse viés. Gente, nosso podcast tá acabando, infelizmente. Passa muito rápido, né? A gente não dá pra falar tudo. Quando a conversa é boa, passa super rápido. Exatamente. E eu queria, na verdade, agradecer vocês, novamente, pelo tempo de vocês. Queria rapidamente que vocês também falassem um pouco do que vocês estão vendo aí do AI Summit, estão gostando, qual que é a expectativa, né, para o evento tá chegando, menos de 10 dias aí, estamos ansiosos. Eu queria ouvir vocês, Thaís. Na verdade, eu acho que, assim, da minha perspectiva, eu estou muito ansiosa. E eu acho que o AI Summit, ele trouxe o engajamento com as mulheres na área de tecnologia. Que legal. E eu acho que isso foi, acho que o ápice até agora sobre esse evento. Claro, a gente tem lá, vai falar sobre governança, que é um tema que eu tenho muito carinho, governança em AI, alguns painelistas que estarão lá, algumas startups também. Então, acho que dá pra gente esperar aí muita coisa boa para ouvir e para receber informação, né? Porque eu acho que a gente precisa, acho que o brasileiro em si, a gente precisa ter essa curiosidade, a gente tem que ser mais curioso. Sim. Estão falando de inteligência artificial, mas o que é inteligência artificial? Gente, então vamos num summit, vamos entender o que é, vamos absorver conteúdo, sabe? Acho que tem várias formas de se absorver, por que não presencialmente lá? Isso, e ainda com a oportunidade de interagir com pessoas da área, né?
bem interessante. Eu também estou super animada. Estou ansiosa, estou esperando com a expectativa alta, porque eu quero entender bastante das soluções que estão sendo comercializadas, né? Vão ter profissionais de saúde, como você comentou, profissionais do segmento financeiro. Enfim, eu estou curiosa para saber o que a turma tem trabalhado aí no mercado, né? E quais são os resultados que isso tem trazido para as empresas. Legal, muito bom. Vai ter muita coisa boa mesmo. Maida? Tenho certeza que vai estar incrível, vai estar imperdível esse AI Summit. E só a oportunidade de poder discutir com tanta gente gabaritada, conversar, ouvir tantas visões diferentes. A gente estava falando de democratização da educação. Cara, a informação está aí, a educação está aí. A gente tem que agarrar ela e poder evoluir. Eu acho que é um caminho sem volta e a gente tem que traçá-lo com passos firmes. Perfeito. É assim como a própria LGPD, né? Todo mundo falava que não vai pegar e pegou, né? Então, vamos trabalhar para isso. Pessoal, eu queria agradecer mais uma vez vocês que estão aqui com a gente até agora. Muitíssimo obrigada. A gente está trabalhando intensamente para esse evento, né? E os podcasts, os warm-ups, tem muita coisa legal que aconteceu. E eu só tenho a agradecer a vocês, de novo, pela agenda, pela disponibilidade. A gente não consegue falar tudo, mas, sem dúvida nenhuma, é aqui um kick-off, né? Um pontapé inicial, porque vai ter também novidades aí para 2025. Pessoal, muito obrigada. A gente fica por aqui e até o próximo podcast. Tchau, tchau.